E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, turma, mais uma aula. Tô aqui firme e forte, passei já a manhã toda, eu e a Hernani aqui, sem sair. Só sai para beber água e volta e é gravando. Exatamente para você ter o máximo com a maior rapidez e o máximo de qualidade no seu curso. Ou seja, eu tô me esforçando muito e você deve também se esforçar bastante para dar tudo certo. E até no começo, no final das aulas, tem uma musiquinha agitada, né? Para você ficar agitado e não dormir. Então vamos lá. Turma, a gente está resolvendo as últimas questões sobre culpabilidade. Resolvidas essas questões de culpabilidade, a gente passa a falar da diferença de crime e contravenção penal. Essa provavelmente é a nossa última aula desse módulo. Aí passa para o próximo módulo, que eu vou falar de sujeitos da infração penal e falar também de, além de sujeitos da infração penal, falar de concurso de pessoas. É um módulo que é rapidinho, a gente vai acabar bem rápido esse módulo, é um módulo bastante importante e aí a gente prossegue na matéria. Questão 34, Fundação Carlos Chagas, questão de juiz de direito. A questão 34 diz: a coação moral irresistível e a obediência hierárquica excluem a tipicidade de culpabilidade? Não, coação moral irresistível e a obediência hierárquica, turma, excluem a culpabilidade. Resposta C de casa. Professor, essa questão caiu para juiz, foi? Pessoal, não é que foi, caiu para juiz. Caiu a culpabilidade. É porque Carlos Chagas, você sabe, né? É muito letra da lei. 35. De acordo com o direito penal, não comete crime aquele que age com culpa, embriaguez fortuita, no exercício regulado do direito, embriaguez completa ou sob violenta emoção. Ixi, professor, que questão difícil. Tá tudo muito parecido. Bora ver. Turma, quando é que eu não cometo crime? Existem os crimes culposos. Então, se eu ajo com culpa, eu posso sim cometer crime, dependendo se esse crime é previsto na modalidade culposa. Por embriaguez fortuita. A embriaguez fortuita não adianta ser só fortuita, porque mesmo a embriaguez fortuita, se ela for incompleta, comete crime com a pena diminuída. Vocês lembram lá, turma, do artigo 28, parágrafo 2º? O artigo 28, parágrafo 2º, ele vai falar, mesmo a embriaguez proveniente de caso fortuito fosse maior, se o indivíduo sabia o que estava fazendo, aí nesse caso vai ter o crime com a pena diminuída. No exercício regulado do direito. O exercício regulado do direito, de acordo com o artigo 23, inciso 3º do Código Penal, o exercício regulado do direito, ele é um excludente de ilicitude. E por ser um excludente de ilicitude, realmente não tem crime. Já é a C de casa. AD, embriaguez completa. Não, porque se a embriaguez completa for voluntária ou for culposa, existe o crime. Não vai existir o crime se for embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Por isso que não é AD. E é sob violenta emoção. Falso. Artigo 28, inciso 1º, diz que a emoção e a paixão não excluem a culpabilidade. E o artigo 28, inciso 2º, diz que a embriaguez voluntária ou culposa, ainda que completa, elas não excluem a culpabilidade. Beleza. Então a resposta correta, C de casa. Próxima questão, questão 36. Bora lá, só ajustar aqui os meus papéis. 36. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal brasileiro. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos é causa excludente da culpabilidade. Falso, turma. A embriaguez voluntária e culposa, nos termos do artigo 28, inciso 2º, elas não excluem a culpabilidade. Pelo contrário, dependendo do caso, a embriaguez voluntária, se for pré-ordenada mesmo, ela é até um agravante de pena. Por isso que não está correta. B de bola. Excluem a imputabilidade penal o cometimento de crime em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regulado do direito. Falso. Excluir a imputabilidade penal são os inimputáveis, que excluem a culpabilidade. Só que você sabe que o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regulado do direito, eles não excluem a culpabilidade. Eles excluem, nos termos do artigo 23, inciso 3º, eles excluem a ilicitude e não a culpabilidade. Por isso que está errado. Vocês estão vendo como direito penal é fácil? Direito penal não é difícil.
resolva muitas questões. Você já tem condições de resolver muitas questões mesmo no direito penal. E aí resolva, veja o que está errando. E depois de um tempo você vai passar a ver que as questões se repetem. E aí você já sabe o que é que aquela questão quer. Então resolva muita questão, turma. C. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Turma, esse aqui está falando do artigo 28, parágrafo 1º. É a resposta correta porque está no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, que é isento de pena, que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter desse fato. A resposta correta é a C de casa. Perfeito. Desde dado. Não há crime quando o agente pratica o fato impelido por forte emoção ou paixão. Falso. A emoção e a paixão, nos termos do artigo 28, inciso 1º do Código Penal, a emoção e a paixão não excluem a culpabilidade. Se não exclui a culpabilidade, tem crime. A paixão, dependendo do caso, se ela for muito doentia, pode excluir a culpabilidade por doença mental, mas tem que ir para o 26 caput. E é isento de pena o agente acometido por perturbação de saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Falso. Tá falso, pessoal, porque a gente, pro doente mental, não adotou só a teoria biológica. Estaria correto se pro doente mental a gente tivesse adotado a teoria biológica. Só que nós vimos que pro doente mental nós adotamos a teoria biopsicológica. Não basta ser doente mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, para ser inimputável. Além disso, tem que ser ao tempo da ação e da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato. A teoria biológica, sozinha, ela foi adotada para o menor de 18 anos. Então essa está falsa nos termos do artigo 26, caput do Código Penal. Nos termos do artigo 26, caput do Código Penal. Questão 37. A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude são elementos da culpabilidade. Correto, turma. Questão para delegado do CESP, de 2012. Realmente, imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude são elementos da culpabilidade. Tenho certeza que vocês devem estar achando as questões muito fácil, mas realmente essas questões são fáceis. O direito penal, ele é fácil. Perceba que até agora a gente não abordou aquela comecinho da culpabilidade que eu falei, vocês lembram? Teoria extremada, teoria limitada, teoria psicológica da culpabilidade, ó, até agora não caiu. E olha que eu pego todas as questões possíveis e imaginárias dos concursos, mas eu procuro pegar os concursos mais recentes. Como a gente ainda está mais ou menos no começo de 2013, aí não tem... As questões que estão saindo eu estou colocando. Perfeito. Turma, agora a gente vai estudar a diferença de crime e contravenção penal. Lembrem que infração penal é um gênero que tem duas espécies. Quais são as duas espécies de infração penal? Infração penal tem como espécie os crimes e as contravenções penais. Aí a gente, no começo desse módulo, a gente viu o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal vai diferenciar crime e contravenção penal pela espécie de pena privativa de liberdade aplicada. Ou seja, o artigo 1º diz, se tiver reclusão ou detenção, é crime. Agora, se tiver prisão simples e multa, ou só multa, prisão simples e multa, ou só multa, aí é contravenção penal. Professor, e qual é a diferença de reclusão, detenção e prisão simples? Quando eu expliquei o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, eu falei algumas diferenças. Procedimento, o regime, que prisão simples só tem regime semiaberto, mas são diferenças que eu vou voltar a falar quando eu for falar de teoria geral da pena. E as contravenções penais, elas estão não no Código Penal. Vai ser crime o que a lei disser que é crime. Vai ser contravenção penal o que a lei disser que é contravenção penal. A lei de contravenções penais, ela é um decreto-lei, e esse tipo de decreto-lei nem existe mais hoje em dia, não pode mais ser fabricado decreto-lei, como o professor de Constitucional explica. É um decreto-lei 3688 de 41.
Então o que eu estava falando para vocês, os crimes estão no Código Penal, as contravenções penais estão nesse Decreto-Lei 3.088 de 41. Para a Lei de Introdução ao Código Penal, o que vai diferenciar o crime da contravenção penal é só o tipo de pena privativa de liberdade imposta. O crime tem reclusão ou detenção, a contravenção penal tem prisão simples e multa, ou só prisão simples, ou só multa. Mas será que é só isso mesmo a diferença? Não é. Vamos ver. A pena privativa, eu coloquei aqui algumas diferenças, tá? Primeira, pena privativa de liberdade imposta. Como eu falei para vocês, contravenção penal tem só de pena privativa de liberdade as prisões simples. Então, isso está no artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Penal. Segundo, ação penal. Nós vamos ter um módulo só para falar das ações penais. E eu vou falar que a ação penal pode ser pública e pode ser privada. E a ação penal, ela diz pra gente quem é que tem legitimidade para ajuizar a ação penal por aquele crime. A ação penal pública, ela é ajuizada nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Então, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública. Já a ação penal privada, a regra é que quem pode iniciar é o ofendido. A ação penal pública pode ser condicionada e incondicionada. Eu quero que vocês, por hora, memorizem, porque a gente ainda vai estudar isso, que toda e qualquer contravenção penal é ação penal pública incondicionada. Toda e qualquer contravenção penal é de ação penal pública incondicionada. Isso está no artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. Os crimes, de acordo com o artigo 100 e seguintes, eles podem ser, do Código Penal, ele pode ser crime de ação penal pública condicionada ou incondicionada ou de ação penal privada. Agora, contravenção penal, só ação penal pública incondicionada. Outra coisa, extraterritorialidade. E essa diferença você já sabe. A gente estudou no módulo passado a extraterritorialidade dos crimes. O que é extraterritorialidade? É a possibilidade da aplicação da lei penal brasileira no crime ocorrido no estrangeiro. E nós vimos que a gente adotou a teoria da extraterritorialidade temperada, que pode ser aplicada à lei penal brasileira nos crimes ocorridos no estrangeiro, dependendo do caso. Só que isso tudo que eu falei, o artigo 7º que eu falei, foi em relação aos crimes. Em relação às contravenções penais, que é o crime anão, né, com o Nelson Gria, até a gente andou conversando sobre isso, as contravenções penais, elas são regidas pelo princípio da territorialidade exclusiva. O que é isso, o princípio da territorialidade exclusiva? Significa dizer que a lei penal brasileira só é aplicada às contravenções penais ocorridas no Brasil. Então, ainda que um estrangeiro pratique contravenção penal no estrangeiro, ainda que um brasileiro pratique contravenção penal no estrangeiro, como por exemplo, jogo do bicho é contravenção penal, vias de fato, que é você dar um empurrão em alguém, é contravenção penal. Você, turma, se um brasileiro pratica uma contravenção penal no estrangeiro, não vai poder ser aplicada a lei penal brasileira. Porque a lei penal brasileira só é aplicada para as contravenções penais ocorridas no Brasil. Então, extraterritorialidade que a gente estudou é só para os crimes. Então, bora lá. Diferenças de crime e contravenção penal. Primeiro, tipo de pena privativa de liberdade imposta. Contravenção penal, só é aplicado prisão simples e multa, só prisão simples ou só multa. Já o crime tem reclusão ou detenção. Segunda diferença. As contravenções penais, todas elas são de ação penal pública incondicionada. Os crimes podem ser de ação penal pública incondicionada, condicionada ou ainda de ação penal privada. Terceira diferença, extraterritorialidade. Contravenção penal, ela é regida pelo princípio da territorialidade exclusiva. Significa que não pode ser aplicada a lei penal brasileira, a contravenção penal cometida no estrangeiro. Só vai ser aplicada a lei penal brasileira a contravenção penal ocorrida aqui no Brasil. Punibilidade na tentativa. A contravenção penal, ela tem tentativa, certo? Ela admite tentativa. Nós já vimos que tentativa é o agente não consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Acontece que
a tentativa de contravenção penal não é punida. Então, se o cara foi pego tentando colocar uma contravenção penal, cometer uma contravenção penal, ele não responde por crime nenhum, ou não responde por contravenção penal nenhuma. Em outras palavras, a tentativa de contravenção penal não é punida. Já a tentativa de crime, como a gente até estudou no artigo 14, parágrafo único, aliás, 14, parágrafo único, a tentativa de crime é punida, só que com a pena diminuída de 1/3 a 2/3. Então a tentativa de contravenção penal não é punida, mas a tentativa de crime é punida. Isso está no artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Penal. Competência. Turma, os crimes podem ser julgados pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, dependendo do caso concreto, matéria que você vai aprender em processo penal. Só que aqui eu já digo para vocês que a parte final do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, a parte final diz que Justiça Federal não julga contravenção penal. É a maior pegadinha de prova, é colocar assim: uma contravenção penal que atinge o bem jurídico ou patrimônio da União vai ser julgado pela Justiça Federal. O aluno vai lá e bota correto, falso. Justiça Federal não julga contravenção penal, de acordo com o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Toda e qualquer contravenção penal, ela é julgada pela Justiça Estadual, pelo rito sumaríssimo, que é o rito da Lei de Juizados Especiais. Lei de Juizados Especiais é a Lei 9.099 de 95. A Lei de Juizados Especiais, então, ela regulamenta o procedimento das infrações de menor potencial ofensivo. E são infrações de menor potencial ofensivo os crimes em que a pena máxima não supera 2 anos e contravenção penal. Professor, você está indo muito rápido. É porque isso, turma, você aprende em processo penal, tá? Então, veja. A Justiça Estadual é que vai julgar as contravenções penais e vai seguir o rito da Lei de Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. Porque a partir do artigo 60 da Lei de Juizados Especiais, que é o que fala sobre rito sumaríssimo, é onde a gente vai estudar quem são as infrações de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo são os crimes em que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos ou as contravenções penais. Então, contravenção penal não é julgado pela Justiça Federal. Contravenção penal, ainda que atinja bem jurídico e patrimônio da União, fé pública da União, vai ser julgado pela Justiça Estadual. E, finalmente, pessoal, as nossas duas últimas diferenças para a gente começar a resolver as nossas últimas questões. Período de prova no SUSI. SUSI, ele está previsto no artigo 77 do Código Penal. Nós vamos estudar ainda o 77 do Código Penal. E o SUSI significa suspensão condicional da pena. Ou seja, é um benefício que o juiz dá para o cara quando é condenado. O juiz condena o cara e diz assim, ó, eu suspendo a execução da tua pena se você se comprometer a cumprir certas condições. A suspensão condicional da pena, ou SUSI, ele existe tanto para os crimes como para as contravenções penais. Acontece que o período que o juiz pode suspender o crime é, via de regra, de 2 a 4 anos. Ou, dependendo da situação, se for por razões de saúde ou por doença, pode suspender de 4 a 6 anos. Olha o que eu estou falando para vocês. Suspensão condicional da pena é um benefício que o juiz tenta dar para o condenado por um crime. O juiz condena o cara por um crime e tenta ver se dá para aplicar o SUSI. É dizer assim, cara, eu suspendo a tua pena se você cumprir certas condições. E a suspensão condicional da pena, para o crime, pode o juiz suspender de 2 a 4 anos, ou dependendo do caso, como eu vou explicar mais na frente, não explicar agora porque senão fugiria do tema, dependendo do caso, vai ser de 4 a 6 anos, o período de prova. O período de prova é exatamente o período que o juiz vai suspender e o cara vai estar cumprindo as condições. Pois muito bem, enquanto o período de prova dos crimes, do SUSI para os crimes, é de 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos, o período de prova para a contravenção penal, nos termos do artigo 11 da Lei de Introdução, da Lei de Contravenções Penais, é de 1 a 3 anos. Então, enquanto para os crimes o juiz pode suspender a pena de 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos,
as contravenções penais vai ficar suspensa a execução da pena de 1 a 3 anos. Esse é o período de prova. E finalmente, pessoal, como última diferença, vocês sabem que o artigo 75 do Código Penal só permite que você cumpra pena pelo crime por até 30 anos. Então, por um crime que eu cometi aqui no Brasil, minha pena de 100 anos que o juiz me aplicou por um crime, como foi o caso agora dos militares que foram condenados por cometer aquela chacina no Carandiru, né? Eles foram condenados e a pena foi mais de 100 anos, acho que foi 104 anos, se eu não me engano. E aí eles vão cumprir efetivamente quanto? 30 anos. Porque a lei diz que só pode cumprir pena por o mesmo crime, no máximo 30 anos. Isso é um assunto que eu vou aprofundar em teoria da pena. E então o crime ele só pode ser cumprido, você só pode cumprir pena pelo mesmo crime por até 30 anos. Já se for contravenção penal, você só pode cumprir pena de prisão simples por uma contravenção penal até 5 anos, nos termos do artigo 10 da Lei de Contravenções Penais, que é esse Decreto-Lei 3.088 de 41. Pronto. Essas são, pessoal, 3, 4, 5, 6, essas são as 7 diferenças entre crime e contravenção penal. Professor, eu pensei que só tinha uma. Pois é. Pois então agora bora resolver as questões. 38. A tentativa de contravenção penal, mesmo que factível, mesmo que aconteça a tentativa, ela não é punível. Correta. Tentativa de contravenção penal, como a gente até viu aqui nos termos do artigo 4º da Lei de Contravenção Penal, não é punida. 39. Apesar de no campo fático ser possível ocorrer a tentativa de contravenção penal, esta se desenvolve na forma tentada. Quando se desenvolve na forma tentada, não é penalmente alcançável. Perfeito. Essas duas estão no artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Veja, turma, são questões de delegado de polícia, são questões, uma que caiu em 2013 e caiu em 2012, e as duas do CESP. Realmente a tentativa de contravenção penal não é punível. 41. Acerca das contravenções penais, com previsão no Decreto-Lei 3.088 de 41, assinale a alternativa correta. A. Não é punível a tentativa de contravenção, apenas a contravenção consumada, portanto. Outra banca cobrando a mesma coisa. A já é a correta. B. A pena de prisão simples deve ser cumprida com rigor penitenciário em regime fechado. Falso. Prisão simples, até como eu vou aprofundar ainda em teoria da pena, não tem regime fechado. Só tem regime semiaberto, que é você cumprir a pena em colônia agrícola ou industrial, e tem só regime aberto. Ou seja, prisão simples não é previsto o regime fechado. C. A lei brasileira é aplicável à contravenção penal praticada em território estrangeiro. Falso. Como a gente falou, a contravenção penal ela é regida pelo princípio da territorialidade exclusiva. Só é aplicada a lei de contravenção penal às contravenções penais ocorridas no Brasil. D. O condenado à pena de prisão simples deverá cumprir pena junto com os condenados apenados com reclusão ou detenção. Não deve ser separados, até porque reclusão e detenção tem regime fechado e a prisão simples não tem regime fechado. Beleza. 42 e última questão, tá, turma? Foram as questões mais atualizadas que eu achei sobre contravenção penal. Diz assim: para as contravenções penais, a lei prevê a aplicação isolada ou cumulativa de prisão simples e detenção? Não. Reclusão e detenção? Não. Multa e prisão simples? Sim. Detenção e multa não, reclusão não. Portanto, a resposta correta, C de casa. Finalmente, turma, acabamos o nosso conteúdo do módulo 2. Agora a gente vai passar para o módulo 3 e não esqueça, quase todo o edital dos concursos que vocês vêm fazendo, esses concursos de analistas, concurso que não seja mais da área jurídica, eles acabam por aqui, mais ou menos, dependendo do seu concurso. Então você já estudou muita coisa e tem condições de gabaritar a prova. Gabarite a prova, passe no concurso e me chame para tomar uma com você. Mas como eu falei, eu só não tomo Natasha, que era uma vodka derrubada, né? Bem baratinha, que eu comprava quando não tinha dinheiro, quando eu era estudante. Beleza, turma, fiquem com Deus, tudo de bom.